Olá pessoal, bom dia. Luiz do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo da série Aposentado em Portugal. Para quem está a primeira vez no vídeo, eu sou aposentado, eu sou militar da reserva aí no Brasil, me mudei para Portugal agora em março. E para preencher meu tempo, eu estou fazendo uma série de vídeos da minha experiência em estar morando aqui em Portugal, estar morando aqui em Coimbra. E tudo que você deve fazer, desde documentação, entrevista, papelada, documentos que você tem que trazer com você. Então, se você está querendo interessado em como viver aposentado aqui em Portugal, se subscreva no canal, que tem muitos vídeos que acho que é de grande valia para vocês. E para quem já está inscrito, né, subscrito no canal, obrigado. Vocês estarem acompanhando meu canal, estou recebendo aí, estou vendo os comentários. Eu não quero ser injusto, então nominar quem está elogiando o canal, quem está me agradecendo aí por esses vídeos. Então, obrigado a todos que subscreveram no canal, todos que deixaram o seu comentário no canal e todos que fazem perguntas. Eu estou tentando responder. Algumas perguntas ainda não respondi, que serão parte de vídeos que eu vou fazer futuramente, tá? Vocês estão vendo aqui atrás, aqui as ruínas do Mosteiro de Santa Clara Velha. Ruínas do século XIV, 1314, mais ou menos, e até 1677, do século XIV ao século XVII. São as ruínas que é para você visitar aqui, faz parte um dos pontos turísticos aqui de Portugal, fica pertinho aqui das margens do Mondego, né? O vídeo de hoje vamos falar sobre entrevista, né? A famosa entrevista para o visto, né? Eu, na minha vida, eu tenho experiência em fazer 4 entrevistas para solicitação de visto, né? Minha primeira entrevista foi a entrevista do visto para pedir o visto americano, né, de turista. Eu já fiz entrevista também no consulado espanhol aí no Rio de Janeiro para o visto de residência espanhol, que eu tive uma experiência de 2 anos morando na Espanha pelo meu trabalho, né? Eu fui designado para morar na Espanha por 2 anos em missão militar na Espanha, e eu tenho a experiência do visto português de aposentado. Então, de um modo geral, para você, quando você é chamado para ir para a entrevista, você tem que reunir o máximo de documento possível que comprove aquilo que você vai falar na entrevista, aquilo que você está falando. Então reúna seu contra-cheque, reúna seu declaração de imposto de renda. Se você tiver apartamento alugado, leva o contrato do apartamento alugado, leva a escritura do seu imóvel, leva tudo que você puder comprovar que você tenha vínculo com o Brasil, ou que você tenha renda no Brasil, dependendo do visto que você for pedir, né? Então, falando pro visto americano, né? Um pouquinho do visto americano. Eu apliquei para o visto, reuni toda a documentação, cheguei lá no consulado americano aí no Rio de Janeiro, entrei no consulado, tem todas as formalidades para você entrar no consulado, né? A gente fica numa fila ali, tem vários boxes, né, onde você tem os americanos entrevistando você fica numa fila e você consegue ouvir algumas conversas, pelo menos na época que eu fui, você consegue ouvir a entrevista, ouvir algumas conversas, ouvir o que eles perguntam, o que as pessoas responderam, né? Inclusive, quem me entrevistou foi um funcionário lá que já tinha negado 3 vistos anteriores. Eu estava na fila, eu vi isso, então fiquei muito nervoso, né? Para quando fui fazer entrevista com esse funcionário, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Quando eu cheguei para a entrevista nesse funcionário, a primeira coisa que ele perguntou, o que eu ia fazer nos Estados Unidos. Eu falei que eu ia de férias, ia para Orlando, ia para Disney com meus filhos, e foi isso. Ele perguntou, responda diretamente. A segunda pergunta que ele fez foi, eu tinha no visto americano, ele tem uma pergunta que ele faz para você, tem que responder se você sabe mexer em armamento, tem experiência em mexer em armamento, e eu declarei que sim, que eu tinha experiência em mexer em armamentos, por ser militar.
Aí na entrevista ele perguntou: você escreveu no seu formulário que você sabe mexer em armamento. Por quê? Aí eu respondi diretamente: olha só, eu sou militar, eu sou das Forças Armadas e faz parte do nosso treinamento saber manusear armamentos. Então pistola, fuzil e alguns explosivos mais simples eu sei mexer. Aí ele: você é militar? Você é militar da onde? Eu: não, sou militar da Força Aérea. Aí ele foi mais, você já esteve nos Estados Unidos antes? Eu já estive nos Estados Unidos antes, mas em missão pela Força Aérea, né? Então eu já tenho um visto americano de serviço. Aí ele me perguntou: você está com o passaporte seu de serviço aí? Eu tinha levado aquilo que eu falei para você: reúna toda a documentação que comprove o que você está falando. Eu tinha levado meu passaporte de serviço. Eu mostrei para ele o passaporte de serviço, ele viu lá o passaporte, lá, com as entradas que eu tive em missões que eu fiz pela Força Aérea indo para os Estados Unidos. Aí a partir daí ele perguntou para minha esposa: o que você faz? Minha esposa era advogada: eu sou advogada. Aí, a partir daí ele viu documentação, não precisei entregar contra-cheque, não precisei entregar imposto de renda, não precisei entregar nada, porque ele viu que eu era militar, eu já tinha um visto americano, né? Então aí ele concedeu o visto para mim de turista americano e conseguimos viajar e tudo certinho, né? Minha experiência no consulado espanhol foi a mesma coisa, mas foi um pouco mais fácil. Por que foi um pouco mais fácil? Porque eu tinha uma portaria de designação do Ministério da Defesa me designando para a missão no exterior, que eu fiquei na Espanha 2 anos morando em Sevilha. Então cheguei lá, a mesma coisa, reuni toda a documentação, aí reuni a portaria, reuni minha identidade funcional, reuni tudo. Cheguei lá na entrevista, quando ele viu que meu visto era visto de funcionários governamentais que indo para a Espanha, foi mais fácil. Ele só pediu, não fez nenhuma pergunta, só reuniu toda a documentação e expediu o visto normalmente, né? Para o visto português, que foi um visto também que aí eu não tinha nada, né? Não tinha nada assim, ser militar ou ser funcionário do governo, não tinha nada. Eu fui reuni meu contra-cheque, reuni o imposto de renda também, reuni tudo e fui lá pedir o visto. E mesma coisa, a primeira coisa que o funcionário português me perguntou é o que eu iria fazer em Portugal como aposentado. Aí eu falei que meu filho estudava em Portugal, que meu filho foi antes para Portugal, né? Quando meu filho foi estudar aqui em Coimbra, eu ainda não tinha tempo para pedir a minha reserva. Aí ele foi antes, ficou aqui e depois é que eu fui. Aí eu falei que ia acompanhar meu filho, que estava matriculado. Aí eu levei a matrícula do meu filho lá, que estava matriculado. Aí ele me pediu o meu contra-cheque, ele pediu meu identidade funcional, me pediu meu imposto de renda. E a partir daí, só entreguei isso. Levei escritura de apartamento, levei um monte de coisa, mas só entreguei isso e ele me concedeu o visto D7 normalmente, sem mais nenhuma questão, com toda a documentação que está prevista no site que eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Tá bom? Dessa experiência que eu passei, né, de vistos, né, o que eu posso perceber, que eu pude perceber? Primeira coisa, muita gente pedindo visto sem estar fundamentado, sem estar embasado, né? Então, se você vai pedir um visto D7, um visto de aposentado, já fiz um vídeo sobre isso anteriormente, você tem que estar acima dos limites mínimos de percepção de rendimento aqui em Portugal. Então você tem que mostrar um contra-cheque líquido acima do mínimo que eu já mostrei, um rendimento mínimo acima do mínimo que eles exigem aqui, né? Se você quer saber o mínimo, acho que é o vídeo 4, o vídeo 5, se eu não me engano, não me lembro, mas se subscreva no canal e veja esse vídeo. Então você tem que ter um rendimento bruto, um rendimento líquido, um rendimento que é disponível para você acima do mínimo que eles exigem, né? Outra coisa, então, e toda a documentação necessária. Se estiver faltando alguma documentação, você não vai receber o visto, isso com certeza. Outra coisa que eu percebi, né? A entrevista de visto, você tem que considerar ela como se fosse uma entrevista de emprego, né? O que você faz uma entrevista de emprego? Você está querendo vender
a sua potencialidade, o seu conhecimento para a empresa, e a empresa vai te avaliar e vai ver se você tem condições de trabalhar na empresa ou não. Uma entrevista de visto não é nada diferente, é a mesma coisa. Você vai vender o quê? O seu comportamento, a sua capacidade de viver no país. Então você tem que mostrar que você é uma pessoa confiável, que você tem um comportamento ilibado, que você tem condições financeiras de entrar no país. Então você tem que reunir o máximo possível de comprovações daquilo que você está falando. Outra coisa também que eu vi também, que eu acho que as pessoas às vezes as pessoas não percebem. Nós aí no Brasil, nós somos um povo, principalmente Rio de Janeiro, Nordeste, por ser um calor, nós somos um povo muito como é que se diz, descontraídos, muito não nos preocupamos muito em nos vestirmos nesse aspecto que eu estou falando. E quando você vai para um consulado, é uma representação diplomática, é uma representação uma representação diplomática do país no estrangeiro. Então, o consulado americano é o país, é os Estados Unidos representado no solo brasileiro. Então, você tem que ir bem trajado, bem arrumado, bem vestido, se comportar adequadamente, tanto o consulado brasileiro, consulado português, consulado espanhol, consulado francês, que visto que você for pedir, você tem que ir bem vestido, que você está vendendo a sua imagem. Se você for, eu vi lá no consulado português, eles não fazem nenhuma restrição, mas eu vi lá no consulado português o pessoal indo de bermuda, de chinelo de dedo. Você está querendo um visto de residente. Você vai no consulado, uma representação diplomática, e você vai como se estivesse indo para a praia, fica meio complicado, né? A pessoa, o avaliador já vai olhar assim e vai dizer, esse cara não tem um pouco de noção de comportamento de onde você for. Mesma coisa do consulado americano. Então você tem que saber como se comportar, como se vestir, como ir, né? Reunir toda a documentação prevista. Não tem jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro que a gente dá, que nós somos famosos, né? Até o americano fala, né? Que é Brazilian way to solve problems. Brazilian way to solve problems. O jeitinho brasileiro não funciona aqui no exterior. Aqui não funciona. O jeitinho brasileiro só funciona no Brasil. No exterior não tem jeitinho brasileiro. Quem fala na internet que deu um jeito e conseguiu, tá errado. Você tem que cumprir a lei. Porque a lei o que está previsto na lei, você faça e cumpra. É fácil, é simples. Para você não ter problema no exterior em pedir de visto, cumpra a lei, né? Então se você não tem renda para viajar para o exterior, para pedir um visto americano, para pedir um visto português de residência, você vai perder o seu dinheiro, porque só para você aplicar o visto você paga, e é caro. E você vai chegar lá e não vai ser o teu visto aprovado, vai ficar decepcionado e vai dizer, mas você não cumpriu. Você tem que cumprir a regra, você tem que cumprir o que está previsto no site ali. É muito simples. Se você cumprir a regra que está previsto no site, de documentação, de antecedentes criminais, de renda, você consegue qualquer visto sem problema nenhum, né? Se comportando. Você vai no consulado, o consulado é uma representação diplomática, é um órgão importante que tem aí no país. Então você não tem nada escrito nisso, né? No consulado não tem nada escrito quanto traje que você tem que ir, mas você está vendendo a sua imagem. Se você for, com certeza, se você for de bermuda, chinelo de dedo, você vai ser visto de um jeito. Se você for uma calça social, uma camisa social, um sapato, você vai ser visto de outro jeito, já na primeira imagem que você vai ter. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado, espero ter dirimido alguma dúvida, alguma coisa assim, que entrevista de visto não é nenhum bicho de 7 cabeças. Só você tá certo, só você tá cumprido a regra, cumprido o checklistzinho ali que no consulado tem, no site do consulado tem. Você cumpriu aquilo ali, responda as perguntas, seja embasado com o máximo documento possível de embasado para você mostrar, comprovar, e que você vai conseguir o seu visto com tranquilidade, tá bom?
Muito obrigado aí por mais esse vídeo aí, acompanhar o nosso canal. Subscreva no canal, dê o seu like, tá certo? E vou continuar postando aí mais vídeos aí para vocês. Tá bom, pessoal? Vou continuar agora a minha caminhada. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.